Então, pessoal, uma das coisas que nós temos a estudar, né? Mito e lenda, né? Só lembrando que o conteúdo da nossa prova não é só esse, né? Vocês se lembram que eu vou colocar aqui as fontes bem maiores que fica mais visível. E nós ainda temos causo, né? Eu já fui falado para vocês sobre texto científico, lembram-se? Texto científico, né? Vamos ver assim. O mito. Gente, deixa eu falar para vocês. Fazer buscas na internet é uma alternativa que hoje em dia nós temos, né? E fala, ah, mas tirou tudo da internet. Não, sem problema nenhum. Tirar da internet não é crime. Tirar da internet não é errado. O que vocês não podem é copiar e colar, tá? Vocês têm que aprender a falar com as palavras de vocês. A partir do momento que vocês buscam na internet, quer dizer que vocês estão fazendo pesquisa. E nem todo mundo tem livro, né? Nem todo mundo pode ir até a biblioteca, nem todo mundo tem um gibi, nem todo mundo tem, né, alguma coisa assim diferente. Então, buscar na internet não é problema. O problema é usar a internet da forma correta, tá? Só quero deixar isso claro para vocês, porque, fulano acertou tudo, mas tirou tudo da internet. Na internet também tem coisas que não são boas, tem coisas que não são confiáveis, né? Então, assim, não é exatamente assim, vamos dizer assim, errado, né? Vamos ampliar aqui, vamos ver se eu consigo ampliar aqui para que vocês possam visualizar melhor. Muita gente confunde o mito e a lenda. Uma das coisas que eu gosto de falar aos alunos sobre mito, mitologia. Vocês devem lembrar-se do nome mitologia. Normalmente ele lembra deuses gregos, né? Vamos dizer assim, deuses antigos. Normalmente mitologia são coisas que lembram deuses, tá certo? E mitologia não lembra só deuses não, mas assim, um foco fácil é deuses, dragões, né? Só lembrando que em relação à mitologia, existe um mito muito famoso chamado mito de Narciso, que as pessoas confundem muito, que é um dos mitos mais famosos que existem. Aí as pessoas também podem se lembrar mito de Narciso, né? Ou seja, assim, coisas muito antigas. Claro que as lendas também são antigas, né? Não estou dizendo que as lendas não sejam antigas, mas os mitos é porque eles são aquelas coisas assim, talvez até mais absurdas. Tem assim gigantes, muito gigantes, né? E normalmente as imagens, pode ser um engano meu, mas eu tenho a impressão que geralmente as imagens, os desenhos mitológicos, eles costumam ser assim mais bonitos que eu quero dizer assim, mais encantadores do que o da lenda. Eu particularmente acho, pelo menos assim, alguns quadros que eu vi, algumas imagens que eu fiz busca na internet, eu achei eles assim bem mais parece mais bem elaborados, eles não são assim tão sombrios. É claro que tem os sombrios, lógico que tem, mas assim, parece que eles são assim mais caprichados, né? Não é uma coisa assim só pro lado negro, só pro lado negro que eu digo assim, na cor mesmo. A lenda ela tende a ser mais assim escuro, cinza, grafite. Agora o mito não, ele já costuma ser bem mais colorido. Pode ser uma impressão minha, né? Agora, quando se fala de mito de Narciso, eu só quero ressaltar a vocês que mito de Narciso é a história, tá, gente? O mito é a história. Quer dizer, o que tem a ver uma coisa com a outra? O mito de Narciso é a história de um jovem bonito que não podia se olhar no espelho. Agora, narcisismo não é a mesma coisa. Narcisismo é uma doença ou uma característica, né? É uma personalidade de pessoa, tá? Estou falando que caso vocês venham se deparar com isso aí, vocês já sabem a diferença, tá? Muitas pessoas subentendem que é a mesma coisa. Existe diferença? Claro que existe, né? Só para vocês terem uma ideia, já vou dar uma dica aqui para vocês, que pelo menos ao meu ver, né? O mito, vocês vão colocar aqui, mitologia. Mitologia que lembra deuses. Não é só isso, mas assim,
Para ficar mais... Lembra deuses. Mas não é só deuses, tá? Tem aí dragões, duendes, gigantes, sereias, fadas, tá? A mitologia, ela envolve esse exagero de coisas. Agora, quando se fala de lenda, pode-se dizer que é uma coisa mais próxima de nós. Uma coisa que eu gosto de falar aos meus alunos para eles tentarem entender, que inclusive eu também tive dificuldade de entender isso, a mitologia é uma coisa que está mais distante de nós, ela está mais longe. Que pelo menos eu não sei, né? Porque por mais que eu leia, que eu leio muitos livros, eu vejo muitas histórias, assisto muitos documentários, eu gosto de colocar assim, olha, que foi uma das coisas que me ajudou a entender. É mito, claro que tem a ver com mitologia, deuses, Grécia, né? Porque a mitologia grega, ela é super interessante, não é que eu concorde com a mitologia, mas assim, eu respeito a mitologia porque ela tem muita coisa que inclui a nosso comportamento atual, a vida do ser humano com o passar dos tempos, dos séculos, das décadas, né, dos milênios. O ser humano, ele tem, parece que as mesmas características, egoísta, traição, aquele tanto de coisa assim que às vezes parece que são tão atuais, né? Porém, ao mesmo tempo a mitologia ela é antiga, né? Parece que aquelas histórias já não combinam mais. Não é que elas não combinem mais, aquelas características, aqueles personagens tipo gigante, sereias, duendes, parece que são coisas que realmente ficaram muito atrás, né? Coisas assim que se falar assim, é bem ali, não sei o que, a história, aí tem um gigante, não sei o que, é uma coisa que está muito longe da nossa realidade, né? Então, antigo, longe, distante, tá? E foi uma das coisas que me ajudou a visualizar a diferença de lenda com mito, porque para mim era a mesma coisa. Então, basicamente, falando grosseiramente, é mais ou menos isso aqui. Agora, a lenda, gente, a lenda, então existem lendas antigas, claro, e atuais ao mesmo tempo. Só reforçando que pelo menos eu, que era o que eu queria ter dito, eu não conheço nenhum mito atual. Eu quero dizer isso. E lenda atual existe. Pelo menos no meu conhecimento. Eu, assim, como pessoa assim, que leio muito, que assisto muitos livros, assisto muitos documentários, não conheço um mito, uma história aí que tenha deuses atuais. É claro que eu não sou profunda nisso, né? Eu não estudo nem filosofia, não estudo coisas da paranormalidade. Pode ser que tenha, mas de uma forma geral são aqueles deuses antigos, aqueles gigantes, duendes, sereias, aquelas fadas, né? Aqueles acontecimentos ainda antigos. Tem acontecimentos que existem, tem tipo incesto, né? As traições, uma pessoa que se apaixona perdidamente por outra que faz loucura, esse tipo de comportamento ainda existem. Agora, assim, as divindades que eu estou querendo dizer, eu não tenho conhecimento de histórias atuais, já diferente da lenda, porque eu reconheço a lenda como antiga, né? Então, as histórias antigas, só que talvez não tão antigas quanto o mito, ou então pelo menos não tão famosas, que eu estou querendo dizer, tá? Igual, por exemplo, que tem Minotauro, tem aqueles cavalos com asas, tem não sei o que. As lendas, elas têm as histórias, parece que quase que sempre parecidas, porque é tipo a história de uma moça que foi a uma festa de carnaval, ou festa não sei do que, e lá ela conheceu um rapaz e brincou e divertiu. No fim, ela chorou, foi embora. O rapaz estava fazendo frio, emprestou uma capa para ela. Ela é tipo assim uma lenda que ela existe em todos os estados brasileiros, vamos dizer assim, porque aí cada um fala o nome de uma cidade. Aqui no Goiás eu conheci falando de Aparecida de Goiânia. Quando eu morava lá em Brasília, muito embora a cidade não fosse de Brasília, eu tinha ouvido falar da cidade de Lusiânia, que era bastante, é bastante próxima de Brasília, mas é o mesmo contexto, é o mesmo roteiro, às vezes só muda o nome da moça,
o nome do rapaz, né? Mas no geral é dessa forma. Aí a lenda, ela já são mais aparições, né? Vozes, vultos, barulhos, coisas que saíram flutuando, né? Enquanto a mitologia em si, ele aparece, é normal, vamos dizer assim, um ser humano se apaixonou por um gigante, ou viu um gigante, ou viajou com um gigante, ou com vários gigantes, né? Agora aqui não, a lenda não fala de gigantes, não fala de deuses, de semideuses, fala de obscuridade, né? Fala de morte, fala de cemitério, fala, né, de vida além da morte, mas ela fala assim, numa forma geral, claro que fala, às vezes acontece de ter alguns animais na história, brinquedos, objetos, mas no geral é de humano para humano, é contato de humano para humano, quando na mitologia já não é exatamente de humano para humano, tem humanos e seres não humanos, né? Deuses, semideuses, coisa e tal. Ressaltando que a lenda também entra a lenda folclórica, entra Saci, o Saci Pererê, né, que o povo fala, entra a Iara, entra não sei o que, mas a lenda, de uma forma geral, ela não é só isso, isso aí se refere à lenda folclórica. Agora, a lenda, ela envolve pessoas que já morreram, né, ela envolve pessoas que foram embora e que nunca mais voltaram, aí tem uma carta no meio, tem um objeto, tem um cheiro, tem um barulho, né? Aparições à noite, na floresta, essas coisas assim. Ressaltando que bem em conjunto com a lenda, né, que normalmente é coisas de fazenda, do mato, da água, do rio, não sei o que, está incluso a lenda urbana, né? Que é a lenda urbana, ela está inclusa aí em coisas mais atuais que envolvem prédios, né? Tipo o edifício Joelma. Quem não conhece o edifício Joelma seria interessante conhecer, tá bom?